Olá, começa agora mais um Hora da Saúde, o programa que é uma produção do Hospital de Amor e que leva para você, aí na sua casa, em todo o Brasil, informação de qualidade sobre diversos temas ligados à saúde. Você costuma utilizar o serviço de saúde com regularidade? Já realizou algum acompanhamento de rotina? Muito provavelmente você já escutou em algum lugar ou de alguém próximo que precisaria fazer algum exame médico ou ver se estava tudo bem com a própria saúde. A grande pergunta é: o que eu preciso fazer para saber se está tudo bem comigo, com o meu corpo ou com a minha saúde? Será que basta fazer um check-up? Esse é o tema de hoje do nosso Hora da Saúde. Para começar a discutir melhor esse assunto, ninguém melhor que ele, o doutor Marcelo Gobo Júnior. Oi, Marcelo. Olá, Glaucia. Hoje a gente vai falar sobre check-up em saúde. Para isso é importante lembrar que as doenças crônicas não transmissíveis são a principal causa de mortalidade e incapacidade prematura na maioria dos países do nosso continente, inclusive no Brasil. Esse fenômeno ele acontece devido a uma questão que é chamada de transição epidemiológica, em que há uma mudança do padrão de mortalidade que afeta a população. No início do século passado, as doenças infecciosas, como a dengue, por exemplo, eram as que mais levavam ao óbito, enquanto hoje a mortalidade ela é preponderantemente consequência das doenças crônicas não transmissíveis. Marcelo, as principais doenças crônicas de maior impacto para a saúde pública são as doenças cardiovasculares, como os infartos e derrames, o câncer, particularmente o de colo uterino e o de mama em mulheres, e o de próstata nos homens, e também o intestino e pulmão nos homens, e o diabetes mellitus e as doenças respiratórias crônicas, como o enfisema pulmonar. Juntas, elas explicam mais de 60% de todas as mortes no Brasil. Exatamente, Glaucia. E por serem causas de mortalidade evitáveis, muitas vezes a gente tenta prevenir o acontecimento dessas doenças. Sempre é bom. Exatamente. E dessa forma a gente se vale de exames de laboratório. Em 2019, a Organização Mundial de Saúde, a OMS, divulgou uma segunda versão de uma lista de exames diagnósticos que eram essenciais para todos os indivíduos que deveriam ter acesso a esse recurso para poder ter seus problemas de saúde diagnosticados. Parte dessa lista compõe os famosos exames de check-up, que é tema do nosso programa de hoje. E a pergunta que surge disso é: por que a gente busca tanto evitar saúde através da busca por doenças? E em cada fase da vida, o melhor jeito de ter saúde é sempre evitando essas doenças? É isso que eu quero saber hoje, Marcelo. Vamos sentar aqui para falar mais sobre isso? Olha, você sabe que isso me lembra até de que a vida é feita de fases, né? De fases como nos lembra Cecília Meirelles no seu poema. Marcelo, sabe que isso me lembra que a vida é feita de fases? Fases como nos lembra bem a Cecília Meirelles em seu poema. Eu tenho fases como a lua, fases de andar escondida, fases de vir pra rua, perdição da minha vida, perdição da vida minha. Tenho fases de ser tua, tenho outras de ser sozinha, fases que vão e que vêm no secreto calendário que um astrólogo arbitrário inventou para o meu uso. E roda a melancolia, seu interminável fuso. Não me encontro com ninguém, tenho fases como a lua. No dia de alguém ser meu, não é dia de eu ser sua. E quando chega esse dia, o outro desapareceu. Pois é, Glaucia. É nesse encontro e desencontro de fases da vida que encontramos e desencontramos também saúde. E nesse interminável fuso, você já fez seu exame para saber se está tudo bem hoje? Será mesmo que existem exames que medem, que são capazes de medir a nossa saúde? É legal, né, Marcelo? Saber como mensurar a nossa saúde, como medir, né? A gente já falou muito aqui no programa sobre o que fazer para ter uma vida saudável, né? Como evitar a saúde, mas será que eu sei se eu tô bem, se eu não tô? O que é saúde para a gente começar? Será que a gente pode falar isso? Sim, a gente deve falar sobre isso e a gente deve comentar justamente o conceito de saúde. Esse conceito de saúde ele não é universal. A Organização Mundial de Saúde define a saúde como um bem-estar pleno, em que o indivíduo é capaz de executar bem as suas funções e ter uma vida significativa. Esse conceito de bem-estar é talvez o que mais se aproxime hoje do conceito de saúde, esse bem-estar pleno que envolve dimensões como as nossas relações sociais, nossa qualidade de sono, nossa qualidade de alimentação, o nosso movimento e as nossas condições de trabalho. Esses pilares eles vão compor aquilo que vai trazendo a gente para essa sensação de saúde. E isso tem a ver com o que a gente deveria fazer ou buscar para ter ações preventivas,
que é muito diferente daquilo que a gente pensa que vai fazer num check-up. Essa coisa de ir a um serviço de saúde, em que eu vou fazer um exame, e esse exame vai me dizer se a minha saúde está boa ou não. Porque a sua qualidade de sono, ou a sua relação com os seus amigos, em casa, você consegue medir isso no exame de laboratório? Acho que é difícil, né? Então, para a gente entender o que é check-up, primeiro a gente precisa entender o que é saúde. A gente precisa entender o que é saúde, entender que esse conceito vai variar de região para região, de indivíduo para indivíduo, de família para família, de acordo com os aspectos culturais, de acordo com a minha religião, de acordo com aquilo que eu costumo fazer na minha rotina para me sentir bem. E esse conceito de saúde sendo fluido vai gerar uma questão de bem-estar que também vai variar minimamente. Para alguns indivíduos isso vai ter muito a ver com ser produtivo no trabalho, como um pilar central desse bem-estar. Para outros indivíduos vai ser a capacidade de executar suas atividades físicas ou ter o seu bem-estar envolvendo a relação com os amigos e com a família. E isso vai muito além do que a gente vai no serviço de saúde buscar. Esse fato de ir até o serviço de saúde traz a gente para uma questão de se cuidar, de pensar sobre a própria saúde, de trazer para a discussão com um profissional de saúde questões que são pertinentes para a minha qualidade de vida, para o meu bem-estar. E essa questão do check-up, a gente tem que pensar na nossa vida moderna, de como isso surge dentro do contexto médico, né? Pensar que a gente vem de uma sociedade que era extremamente agrária e rural para dentro de uma sociedade que é industrializada. E aí a gente pensa, do mesmo jeito que eu faço uma linha de série, eu vou ver se meu automóvel está tudo bem, a gente pensa que vai ver se está tudo bem com o nosso corpo. Só que às vezes estar tudo bem com o nosso corpo não quer dizer que a gente tem saúde, e às vezes estar tudo errado com o nosso corpo não quer dizer que a gente não tem saúde. E por isso é tão importante a gente discutir isso, e discutir que a gente ir atrás de um exame não vai trazer todas as soluções dos nossos problemas ou todas as respostas para as nossas dúvidas em relação à saúde. Porque às vezes eu posso estar muito bem nos meus exames, não ter nenhuma alteração que eu mensurei ali, mas não me sentir bem, não me sentir com saúde. E o contrário também pode acontecer. Então, quando a gente fala em saúde, a gente tem que entender que saúde é algo muito amplo. Isso. O sentido disso é muito amplo. Uma outra questão também que eu achei interessante que você falou, Marcelo, é que esse conceito, né, de ter saúde ou não ter saúde varia de indivíduo para indivíduo, de região para região. Porque aí vem a pergunta, quando a gente fala em saúde, estar pleno. Quando a gente fala em estar pleno, imagina que a pessoa esteja bem em todos os âmbitos da vida. Mas seria isso? E se a pessoa não está bem em determinado ponto, quer dizer que ela não está plena, então ela não tem saúde? Queria que pegar o gancho para ir, nisso você me dissesse como é que a gente mede a saúde. Isso tem a ver com rastrear doenças? Eu acho que não, pelo que você já disse, né? Isso pode ter a ver, dependendo da nossa faixa etária, dependendo do nosso momento, do nosso contexto de vida. Então, em algumas fases da vida, a gente vai precisar disso. A gente faz rastreamento, que seria o equivalente a um check-up, desde o momento em que a gente nasce. Hoje em dia, por exemplo, a primeira coisa que a gente vai fazer numa criança vai ser o teste do pezinho. Já é um rastreio. Já é um rastreio. A gente vai fazer o teste do coraçãozinho, o teste do olhinho, que são rastreios que a gente faz justamente para ver se está tudo bem. Nesse momento, a gente está cuidando da saúde. A gente vai promover saúde nesse momento, incentivando o aleitamento materno, contato mãe-bebê. Tudo isso é promover saúde e fazer um check-up. Nesse momento, a coisa mais importante que o profissional de saúde pode fazer para fazer esse check-up é checar se a técnica de amamentação está correta. Isso é o mais importante nesse momento, mais do que qualquer outra coisa. E isso não é um exame de sangue, por exemplo. Mas eu preciso ver se a técnica de amamentação está correta, porque dentro daqueles pilares que a gente comentou anteriormente, a alimentação do bebê vem toda dessa técnica de amamentação e da relação entre a mãe e a criança. Então é fundamental eu olhar para isso. Quando a gente vai lá para o outro extremo de vida, a gente tem uma série de doenças que são mais prevalentes nessa faixa etária. Então, para eu ter uma função física adequada, para eu ter a capacidade de fazer uma caminhada, ter autonomia para poder usar o banheiro sozinho, para conseguir me cuidar, me vestir sozinho, tomar banho sozinho, comer sozinho, cuidar do meu próprio dinheiro.
Para eu poder ter essa autonomia nas atividades básicas de vida diária, eu preciso estar bem fisicamente em relação às minhas articulações, por exemplo, em relação às questões cognitivas, eu preciso pensar em relação às demências, assuntos que a gente já trouxe aqui no programa, que vão fazer parte do que eu vou investigar nessa faixa etária quando eu vou pensar em função física, né? Mas não necessariamente vou restringir a saúde em relação a isso, porque eu posso ser uma pessoa de 70 anos, muito bem de saúde física, mas que não tem autonomia da minha vida financeira. E isso impacta muito na qualidade de vida do indivíduo, que vai perdendo saúde, vai perdendo essa noção de autonomia, essa noção de indivíduo, de vigor físico, por conta de uma questão de saúde financeira, de falta de autonomia, porque às vezes a família vai tomar conta do dinheiro dizendo que por conta dessa idade não tem mais essa capacidade. E na verdade tem. E aí eu vou perdendo saúde. E aí a hora que eu vou fazer um check-up, eu não preciso de um exame de sangue, eu preciso de uma boa conversa para poder entender sobre esse contexto de vida e esse momento. Alguns tipos de adoecimento a gente tenta investigar e encontrar esses adoecimentos antes que eles sejam manifestados clinicamente. E aí vem um conceito mais geral sobre check-up, que a gente vai atrás disso. Só que esse check-up, ele tem momentos muito específicos. Então, eu com 30 anos, dificilmente vou precisar de um check-up, de um exame de sangue, para me falar se eu tenho alguma dessas doenças crônicas. A função de você fazer um rastreamento desses é você identificar uma doença muito precocemente, para que você interfira promovendo o tratamento antes que você tenha danos causados pela doença. Então, com 30 anos, quais são as doenças que são mais prevalentes e que vão ter benefício desse rastreamento, desse diagnóstico precoce? São poucas. Para você ter noção, mais ou menos, ali a partir do início da vida sexual até os 35 anos, se eu não tiver nenhum fator de risco, não tiver acima do peso, não tiver uma tendência familiar, o exame de eleição para eu fazer são sorologias. São as únicas doenças em que eu vou ter um benefício de poder fazer um exame que seja minimamente invasivo ali de rastreio, em que eu mudo mortalidade, em que eu faço e eu diagnostico uma doença que vai se tornar crônica, como o HIV, por exemplo, infecção pelo HIV, vou promover o tratamento em relação a isso, e eu mudo o desfecho de mortalidade, eu faço com que o indivíduo viva mais e melhor. As outras, você não tem uma prevalência da doença nessa faixa etária, então não vale a pena ficar investigando colesterol alto, diabetes. Nessa faixa etária não faz sentido, porque além de ser pouco prevalente, então acontece pouco nessa faixa etária, se eventualmente acontecer ali, eu estou sem sintomas, minha saúde está boa, eu não vou mudar o meu desfecho de mortalidade em relação a isso, o que é diferente quando eu sinto alguma coisa e aí começo a investigar. Então, qual o melhor período para se fazer check-up? Mas não responda agora não. É porque a gente vai receber o ginecologista e obstetra Vitor Henrique de Oliveira no segundo bloco para continuar falando mais sobre esse assunto tão interessante. Você de casa, continua aí?